Mais um ETF chegando aqui na nossa Bolsa de Valores AB3, o Tech 11, para você investir em empresas norte-americanas de tecnologia. Mas se você ainda tem dúvida o que é um ETF, como que se negocia, vem comigo que eu vou te explicar de uma forma que você nunca viu antes aqui na internet. Olá, bom dia. Eu queria comprar ações da Facebook, da Apple, do Google, da Amazon, da Tesla. Toma aqui meus R$200. Tá ok, mas com R$200 você não conseguiria comprar todas essas ações dessas empresas. Você precisaria de muito mais dinheiro. Mas olha só, eu tenho uma solução para você, que é o ETF Tech 11. Mas ETF, o que é isso? Me explica melhor aí para mim poder entender, para saber se vale a pena ou não eu colocar meu dinheiro, meus R$200 nesse produto que você está me oferecendo. Olha só, é um fundo de investimentos no qual você vai ter uma cesta com vários ativos e principalmente esses que você falou. Vou te mostrar aqui na prática como é que funciona. Os seus R$200 dariam 4 cotas desse ETF. Então olha aqui, essa aqui é a cesta de ativos do ETF. Aqui dentro a gente vai colocar Facebook, a gente vai colocar Google, a gente vai colocar Amazon, a gente vai colocar Tesla, Twitter e mais as outras empresas de tecnologia até completar 10 ativos. Mas você não vai ter que pagar individualmente por cada um deles. Nós vamos dividir essa cesta aqui de forma que você consiga ter uma participação com apenas R$50 em uma cota. E aí você vai ter uma participação em todas essas empresas proporcional aos R$50 que você pagou, entendeu? Caraca, eu gostei muito dessa explicação que você me deu aí da cesta de ativos. Então eu já vou estar diversificado, vou ter várias empresas com apenas R$50 de cota e sempre que eu quiser comprar outra cota, eu vou precisar de apenas R$50. Gostei muito, mas isso aí deve ter alguma pegadinha. Quanto que isso vai me custar por mês? Olha só, para fazer a gestão do Tech 11, que é esse ETF das 10 maiores empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos, a gente vai cobrar uma taxa de administração de 0,25% ao ano. E aí, você comprou os R$200, vamos colocar aqui, você vai ter essa cesta de ativos e nós vamos fazer a gestão. E aqui você vai pagar por ano, desses R$200 que você comprou, 50 centavos, com uma taxa de administração. Um investimento passivo, você não precisa se preocupar, porque a cada 3 meses, se uma empresa tiver uma participação maior ou entrar uma nova, a gente vai trocar. A gente tira o Twitter, coloca mais aqui de Amazon, ou a gente tira um pouco de Google e coloca um pouco de Facebook. Entendeu? Caramba, eu não tinha ideia de que custava tão pouco para ter uma participação nesses ETFs. 50 centavos em um ano, aplicando R$200 de taxa de administração. Esse valor aí, rapidamente, eu consigo recuperar ele com a valorização desses ativos, porque eu acredito que essas empresas de tecnologia vão crescer, vão entregar resultados, e aí vocês vão me pagar dividendos dessas empresas de tecnologia aí que eu estou participando, que eu estou investindo? Olha só, vamos combinar o seguinte, você ainda não tem muita experiência para poder reinvestir esses dividendos, escolhendo pequenas empresas ali, você pode estar correndo risco. Então, toda vez que a empresa pagar um dividendo como esse aqui, a gente vai reinvestir no patrimônio aqui do fundo, gerando um maior valor em cima dos R$200 que você comprou. E aí, o que você achou dessa ideia? Putz, achei sensacional. É uma forma de realmente já estar crescendo o meu investimento de forma passiva. Os dividendos são reinvestidos naquilo que eu acredito, na minha tese de investimentos. E aí eu posso estar fazendo o meu trabalho, posso continuar tocando a minha vida, que meu dinheiro vai estar bem aplicado. Eu quero ficar com essas 4 cotas aí, já vou deixar meus R$50 aplicados então. E é isso aí, sejam bem-vindos ao canal da Família 93. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação, mas eu vou falar um pouco mais dos detalhes aqui desse novo ETF, o Tech 11. Meu nome é Osmar, eu sou especialista em investimento certificado e eu trago conteúdo todos os dias aqui para você sobre investimentos, finanças, para você dominar isso aí e colocar o seu dinheiro para trabalhar para você e que ele gere frutos, assim como o cara que acabou de aplicar aqui no Tech 11, viu aí no primeiro dia o ETF subir mais de 10%, mas será que as empresas tech lá subiram esses 10%? Na verdade, a oferta e demanda no início do lançamento desse produto pode ter determinado essa alta, a disponibilidade às vezes não atendeu a demanda, fez com que o preço subisse
Já no primeiro dia, ele iniciou a negociação a R$50 e o primeiro dia fechou a R$55 então. Mas será que isso vai continuar? Provavelmente não. Essa demanda e oferta vai se equilibrar com o market maker. Provavelmente ele não fez o seu papel como deveria no primeiro dia, mas nos próximos dias ele vai ofertando mais cotas desse Exchange Trend Fund, que é o ETF, de tecnologia, negociado através do código TEC11. Quando você comprar ele, então, você vai ter 10 empresas de tecnologia, as 10 maiores dos Estados Unidos, e ele vai replicar o índice da Bolsa de Nova York. A gestão vai ser feita pela Itaú Asset, com a taxa de administração de 0,25% ao ano. Como eu mostrei aqui no exemplo do vídeo lá atrás, se você colocar R$200, você vai pagar uma taxa de administração de 50 centavos ao longo aí de um ano. E as principais empresas que vão compor esse índice aí: Facebook, Google, Amazon, Tesla, Apple, Twitter e mais algumas outras que agora eu não estou me recordando o nome. Mas vale a pena, uma forma de você estar investindo passivamente naquelas 10 empresas sem ter que comprar uma ação de cada, o que às vezes te demandaria muito mais recursos para poder comprar. Comprando esse ETF, você já vai ter uma exposição a essas 10 maiores empresas com a taxa de administração reduzida, inclusive menor do que as taxas de administrações cobradas nos ETFs que a XP lançou no início do ano, que é de 0,3%. E lembrando, toda vez que você vender uma cota de ETF, você vai pagar o IR de 15% sobre o ganho de capital. E aí, por exemplo, você comprou a cota a R$50 e agora ela já valorizou R$5, 10%. Se você vender a cota hoje, você vai pagar 15% de imposto de renda sobre os R$5 que valorizou, sobre o ganho de capital desse investimento. E assim que vai ser ao longo de toda vez que você vender um ETF ou uma cota de um ETF, você paga 15% de imposto de renda sobre esse ganho de capital. O rebalanceamento desse ETF vai ser feito a cada 3 meses, então a Itaú Asset a cada 3 meses vai reavaliar o índice que ela replica lá da Bolsa de Nova York e avalia, a Amazon tem uma participação maior agora, a gente tem que comprar um pouco mais de Amazon. Ou entrou uma nova empresa naquele índice, e aí pode ser qualquer outra empresa, por exemplo, a Nvidia. Ela entrou no índice, agora nós temos que comprar ações delas para colocar dentro do nosso ETF. E é assim que é feita essa gestão. Eu espero que você tenha gostado dessa pequena aula, desse pequeno teatro que eu preparei para você entender melhor como é que funciona um ETF. E se você gostou, eu te peço, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e principalmente compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas consigam aprender sobre educação financeira, sobre investimentos e principalmente sobre os ETFs que popularizam essa forma de estar investindo na Bolsa de Valores. Se você não me acompanha lá no Instagram, é @osmarfamília93, vai lá e me manda um direct, fala assim, eu vim pelo YouTube e a gente vai poder trocar uma ideia e se você tiver alguma dúvida eu vou poder te responder a qualquer momento diretamente lá. É só o começo e até o próximo vídeo, valeu!